Claro, aqui está uma história de terror, suspense, tensão e elementos sobrenaturais baseada na sua descrição da barragem no interior de Pernambuco. A Maldição da Barragem Escura. Classificação indicativa, conteúdo para maiores de 18 anos. Assista com fones de ouvido se tiver coragem. Interior de Pernambuco. Uma cidade pequena, pacata à primeira vista. Mas quem mora por lá sabe que existe um lugar evitado por muitos. A barragem. Uma construção imensa, com águas escuras, fundas e uma escadaria que mais parece descer para o inferno. O lugar sempre atraiu jovens para beber, nadar e farrear, mas também atraiu a morte. Não são poucos os que se embriagaram e, desorientados, despencaram da escadaria, caindo de alturas absurdas, com o som seco dos ossos se partindo ecoando na madrugada. Outros, mais ousados ou insanos, tentaram atravessar a barragem a nado, sem saber que ali no meio a água parece puxar. Eles se debatem, gritam, afundam, e o mais aterrador, seus corpos quase nunca são encontrados. A barragem nunca devolve tudo o que engole. Com o passar dos anos, as histórias se espalharam. Vozes na madrugada, gritos abafados na água, silhuetas paradas no topo da escadaria, olhando fixamente para quem se aproxima, e que num piscar de olhos desaparecem. A história de Damião. Damião era um rapaz de 20 e poucos anos. Teimoso, cético e com aquele ar arrogante de quem acha que é imortal. Numa noite de sábado, decidiu com os amigos fazer o que todos faziam: levar umas bebidas para a barragem e se divertir. Chegando lá, música alta, risadas, tudo parecia normal. Mas aos poucos, Damião começou a notar coisas. Primeiro foi um cheiro de carne podre vindo da água, mesmo com o vento soprando de outra direção. Depois, quando olhou para o topo da escadaria, viu uma mulher de branco parada, com os cabelos cobrindo o rosto. Pensou que fosse alguém da turma, mas ninguém vestia branco naquela noite. Deve ser zoeira, ele disse e riu. Mas quando virou de novo, a mulher já estava 3 degraus mais perto, sem ter feito som algum. Damião fechou os olhos, esfregou o rosto, achando que era cachaça. Quando olhou de novo, ela estava bem diante dele. Não falava, não respirava, apenas olhava com olhos negros, fundos, sem alma. E quando ela abriu a boca, foi como se 1000 vozes gritassem ao mesmo tempo. Damião desmaiou. O que aconteceu depois? Damião foi encontrado na manhã seguinte sozinho, deitado no concreto úmido da escadaria, tremendo e murmurando palavras sem sentido. Seus amigos, todos, sumiram. Ninguém nunca mais viu nenhum deles. Os carros estavam lá, as caixas de som, as latinhas, mas nem pegadas, nem rastros, como se tivessem sido engolidos pela noite. Damião sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Parou de falar com as pessoas, vivia trancado em casa. Uma semana depois, se enforcou, deixando apenas um bilhete com 3 palavras escritas com sangue. Ela me chamou. Desde então, moradores relatam ver seus rostos na água. E de tempos em tempos, alguém novo desaparece. Os mais atentos juram que há algo vivo lá embaixo, algo que se alimenta do sofrimento, do medo, da carne. A barragem não é apenas um cemitério, é um altar. E ela quer mais. Se você é inscrito no canal, você está protegido. Por enquanto. Mas se ainda não se inscreveu, cuidado. A próxima voz que você ouvir na madrugada pode não ser humana. A escadaria ainda espera por você. Perfeito. Aqui está a parte 2 da história, a maldição da barragem escura. Mantendo o mesmo tom sombrio, atmosfera sobrenatural e estrutura narrativa assustadora, como continuação direta da primeira parte. Essa nova parte expande o mistério, introduz novos personagens e revela algo ainda mais perturbador à espreita nas águas fundas. A Maldição da Barragem Escura, parte 2, O Chamado, classificação indicativa, conteúdo para maiores de 18 anos. Assista com fones de ouvido, se tiver coragem. Voz soturna e pausada. Depois da tragédia com Damião e seus amigos, muitos juraram nunca mais voltar à barragem, mas o esquecimento é uma bênção curta. E alguns não conseguem resistir ao chamado. Cena de abertura. Visual escuro, som de trovões distantes. Trilha, vento cortante, som de folhas secas, um grito abafado ecoa por poucos segundos e some. Introdução de um novo personagem, Ana. Ana era estudante de jornalismo, vinda da capital. Curiosa, destemida, estava fazendo um documentário sobre lendas urbanas do interior. Quando ouviu falar da barragem de Damião, ficou obcecada. Ela entrevistou moradores, visitou os arquivos da cidade, leu relatos antigos,
até que encontrou algo que ninguém havia mencionado: um ritual. Um nome antigo gravado em uma pedra submersa na barragem. Algo como Karan Tabor, aquele que dorme na água escura, em uma língua esquecida. Ana decidiu que iria até a escadaria, sozinha, à meia-noite. À volta à barragem, cena: Ana caminhando com lanterna acesa, filmando tudo com o celular. Trilha, som de água gotejando, sapo silenciando subitamente. Ela chega até o último degrau, o celular começa a falhar. A lanterna pisca, e então ela ouve: Ana. Não era a voz de alguém que ela conhecia. Era como se várias vozes falassem dentro da cabeça dela ao mesmo tempo. Ela aponta a lanterna para a água e vê rostos, muitos, submersos, todos com olhos abertos olhando para ela. De repente, um braço pálido sai da água e tenta puxá-la. Ela grita, corre, tropeça nos degraus, mas consegue escapar, pelo menos por enquanto. As gravações. Cena: Ana mostra as imagens que conseguiu gravar para um professor da universidade. Mas quando ele vê, tudo que aparece é ela parada, sozinha, rindo sozinha, falando com o nada. Ele pensa que ela surtou, mas naquela mesma noite o professor se joga de uma ponte. Depois de murmurar: "Eles me mostraram", Ana começa a perder o sono. Escuta batidas no vidro da janela, mesmo morando no terceiro andar. Ela vê pegadas molhadas entrando no corredor de sua casa. E então, uma noite, ela desaparece. Tudo que deixaram na porta do apartamento dela foi o celular gravando sozinho, com uma imagem de Damião no fundo da barragem, olhando direto para a câmera. E sorrindo. A verdade sobre a barragem. A barragem não é só um lugar de tragédia. Ela é uma fonte de energia ancestral, alimentada por rituais esquecidos, por sangue, medo e oferendas. Pesquisas antigas falam de um espírito preso ali, um deus da fome, um ser adormecido que se fortalece com cada alma engolida pela água. E agora ele está acordando. Algo aconteceu. Cena: um morador acorda com barulho de vozes vindas do lado de fora, abre a janela e vê várias pessoas caminhando em direção à barragem. Como se estivessem em transe. São jovens, idosos, crianças, todos caminhando de madrugada em silêncio. Alguns entram na água sem resistência, outros pulam da escadaria com o rosto em paz. Eles estão sendo chamados. Recado final: 12 voz direta ameaçadora. A barragem escolhe quem levar. Às vezes é alguém que zombou, às vezes é quem só ouviu a história. Se você está ouvindo essa voz agora, talvez já tenha sido marcado. Corte para a tela preta. Sussurros intensificam, vozes repetem em reverso. Karan Tabor. Carrador finaliza. Inscreva-se. Ou afunde com eles. A escadaria está te esperando. Claro. Aqui está a parte 3 da saga Maldição da Barragem Escura, mergulhando ainda mais fundo no terror sobrenatural. A história continua com novos eventos macabros, revelações perturbadoras e uma sensação crescente de que algo está despertando sob as águas. A Maldição da Barragem Escura, parte 3, A Escadaria Invertida. Classificação indicativa, conteúdo para maiores de 18 anos. Assista com fones de ouvido. E não olhe para trás. Interior de Pernambuco, 3 semanas depois dos últimos desaparecimentos. A cidade está diferente. O clima ficou mais pesado, o céu vive cinzento mesmo em dias de sol. Os moradores mais antigos trancam as janelas ao pôr do sol. Ninguém mais ousa ir até a barragem. Ninguém exceto Jorge, irmão mais novo de Damião. Cena de abertura. Som de chuva leve, passos sobre pedras molhadas. Jorge nunca acreditou nas lendas, até perder o irmão. Desde então sonhos o atormentam, sempre com a mesma imagem. A escadaria da barragem, mas de cabeça para baixo, como se ele estivesse caindo para cima, como se o céu fosse feito de água escura. O primeiro sinal. Certa noite, Jorge acorda com barulho de passos subindo as escadas da frente de casa, mas quando olha, não tem ninguém. No chão, há pegadas molhadas, mas não levam até a porta. Elas vêm de dentro da casa e vão em direção à rua. Ele começa a ouvir a voz de Damião nos cantos escuros do quarto, sussurrando: "Ela está chamando, Jorge. Ela quer você também." O caderno maldito.
Jorge encontra entre os pertences de Damião um caderno antigo mofado, escrito à mão. No final dele há um mapa desenhado da barragem, mas com algo a mais. Uma passagem marcada embaixo da escadaria, como se existisse uma escadaria invertida que desce para dentro da água. E havia um aviso rabiscado com raiva: não olhe para trás depois do 15º degrau. Jorge vai à barragem. Noite silenciosa. Nem grilos, nem vento. A água está espelhada, imóvel como vidro negro. Ele começa a descer a escadaria com uma lanterna. 1 degrau. 2 degraus. 3 degraus. O eco de seus passos parece demorar a sumir. No 12º degrau, a lanterna falha. No 14º, ele ouve uma risada atrás dele. No 15º, uma voz rouca sussurra: agora é tarde. A escadaria é invertida. Jorge escorrega e não cai para baixo. Ele sobe. Flutua, como se a gravidade tivesse se invertido. Agora ele está no mundo debaixo da água, mas respira normalmente. Ao redor dele, dezenas de escadarias viradas, suspensas no ar escuro, como se o tempo e o espaço tivessem quebrado. E em cada degrau, almas presas. Pessoas com olhos costurados, bocas abertas em gritos congelados. Algumas ele reconhece. Amigos, seu irmão. E lá no fim da escadaria invertida, ela está, a mulher de branco de pé, imóvel, os cabelos flutuando como serpentes. Ela estende a mão. A revelação! Ela fala com ele, sem abrir a boca. A voz entra direto na mente de Jorge. Você desceu demais, agora é parte de mim. Sua alma será a próxima oferenda. E Jorge entende, a escadaria não leva ao fundo da barragem. Leva para um outro lugar, uma prisão, um templo, uma fenda entre mundos onde as almas afundam eternamente. O retorno ou quase. Na manhã seguinte, moradores encontram Jorge deitado no topo da escadaria com os olhos abertos, mas completamente em branco. Respira, mas não reage. Desde então ele está internado em silêncio absoluto. Mas de vez em quando ele murmura: os degraus viraram, eles vêm do céu, ela abriu o portão, e a cada lua cheia, alguém da cidade sonha com a escadaria invertida. E acorda com os pés molhados. Recado final. Você ouviu essa história até o fim? Sente um peso no peito agora? Talvez. Você tenha dado os primeiros passos na escadaria também. Só ainda não percebeu. Se não quiser continuar descendo, inscreva-se. Se não, ela já está atrás de você.